Sim, Senhor, nesta manhã nós confessamos isso. Que a nossa vida está nas Tuas mãos. Tudo o que somos e temos vem de Ti e pertence a Ti. Não há nada a temer, Senhor, porque Tu cuidas de nós. Tu cuidas de cada um de nós, Tu cuidas da nossa casa, da nossa família, da Tua igreja. E tudo isso é realidade porque Tu estás vivo, estás entre nós. E é isso que queremos anunciar e proclamar ao mundo. Que Tu vives, Senhor, e estás conosco. Por isso não temos motivo para temer. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá-nos essa consciência de que Tu estás conosco e que a nossa vida está refugiada em Ti. Fala ao nosso coração também por meio da Tua palavra e através do Teu Espírito. Queremos ouvir-Te, queremos conhecer-Te, queremos estar na Tua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. E juntos dizemos: Amém, amém, amém. Irmão, dê um abraço ao vizinho que está à direita e à esquerda. Temos aí muitas visitas. Aproveito para dizer que eles estão muito bem-vindos. Temos aí dois meninos da casa que voltaram para trazer o bebê para a gente o ver. Está aí a Ana e o João. Todos aqueles que nos visitam, sintam-se em casa. É uma alegria receber-vos. Este lugar é vosso. Aleluia. Aí quem está em casa, recebam também um abraço, não físico, mas virtual. Mas que Deus vos abençoe. Obrigado por estarem connosco também nesta manhã. Muito bem. Agora que os irmãos já viram os bebés que aí andam, já se alegraram, podem sentar e vamos ler a Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, e acho que os adolescentes podem ir para a classe lá em cima, acho que já foram todos, mas quem não foi ainda pode ir. Lucas 24, depois já namoram o bebê daqui a bocadinho, está bem? Daqui a bocadinho, agora namoram comigo, se faz favor. Lucas 24, versículo 36. Antes de mais agradecer aos irmãos a bonita festa que nos fizeram no domingo passado. Ainda estou a recuperar para perder as calorias que ganhei no domingo, mas estamos na luta, estamos alegres e agora já estamos casados há 25 anos e uma semana. Estamos mesmo na bênção, glória a Deus. Hoje concluímos esta viagem para mim fantástica, espero que vocês também, que fizemos no Evangelho de Lucas e obviamente que temos que terminar nesta transição que Lucas está a fazer do ministério de Jesus aqui na terra para o ministério que ele continua a cumprir no reino dos céus. Sabem, o trabalho de Jesus ainda não terminou. E ainda bem que não terminou. Ai de nós se o seu trabalho tivesse terminado. Não, ele veio realizar uma obra extraordinária entre nós aqui na terra. Veio para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. E é o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Mas graças a Deus que o seu trabalho ainda não acabou. Por isso é que não acabou tudo na cruz. A cruz é fundamental. Mas não foi na cruz que tudo acabou. Não, de forma alguma. Ainda não conhece a voz deste pastor. A culpa é tua, Ana. Levaste-o lá para os Açores. Se fosse aqui, aleluia. Lucas 24, versículo 36. Diz assim. 24, 36. Já encontraram? Diz assim. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam a ver um espírito. Mas ele lhes disse: porque estáis perturbados e porque sobem dúvidas ao vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer?
Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Quem veio para louvar a Jesus? Se viemos para louvar a Jesus, estamos a seguir o exemplo dos discípulos, dos apóstolos. Então, como é que nós vamos terminar esta nossa longa viagem? Vamos terminar com a teologia da ressurreição. Vejam, Lucas está-nos a ensinar o coração da mensagem do Evangelho. Ele falou-nos sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, mas ele está a dizer que o coração do Evangelho está profundamente associado com a ressurreição. E neste texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar quatro coisas fundamentais sobre a teologia da ressurreição. Vejam, haviam verdades essenciais para a igreja nascente. Na mensagem, na pregação da igreja que estava a nascer, haviam quatro coisas fundamentais. A natureza da ressurreição de Jesus. Aqui neste texto, qual era a natureza da sua ressurreição? Será que ele ressuscitou sendo um fantasma, sendo um espírito? Será que ele ressuscitou sendo simplesmente um homem que voltou a morrer? Qual era a natureza da sua ressurreição? Também a ideia de que a vida, a morte, a ressurreição de Jesus era o cumprimento das Escrituras. Nada daquilo que aconteceu com Jesus foi uma surpresa, não. Era o cumprimento daquilo que Deus tinha revelado já centenas de anos antes. Vejam que Jesus vai dizer que lhes abre o entendimento para eles perceberem que a Escritura falava da sua morte, da sua ressurreição, da sua vida. O Pentecostes é uma terceira ideia que nós vamos ver, é consequência da ressurreição e ascensão de Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse ascendido aos céus, ele não tinha enviado o Espírito Santo que vive em nós, que habita connosco, que nos guia, que nos encoraja, que nos fortalece. E por fim, Lucas vai dizer aqui que a ascensão de Jesus, o facto de ele ter subido ao céu, é a garantia de que ele está sentado no trono. Se ele está sentado no trono, é sinal que ele reina, que ele governa, mas não só isso, que ele vive para interceder por nós. Ele pode interceder por nós porque ele venceu a morte, ele pode interceder por nós porque ele ascendeu aos céus, ele pode interceder por nós porque está sentado no trono. Isso significa que tu e eu não estamos sozinhos, tu e eu não estamos abandonados na caminhada. Ele vive constantemente para interceder pela tua vida e pela minha vida. Então são essas quatro coisas que nós encontramos aqui neste texto de Lucas que acabamos de ler. Primeiro, Lucas vai dizer que Jesus ressuscitou corporalmente. Lucas vai nos falar da natureza do corpo de Jesus. É interessante.
nós não lemos os versículos anteriores, mas Lucas diz que Jesus já tinha aparecido às mulheres. Recordam-se, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram as mulheres. Diz também, Lucas descreve que ele já tinha tido um encontro com os 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, não sabemos o nome deles, mas Jesus foi conversando com eles, e sabemos também que Jesus já tinha aparecido a Simão Pedro, mas mesmo assim o coração dos discípulos estava profundamente endurecido. Estavam reunidos nesta casa, estavam fechados, estavam a refletir talvez o que é que aquilo significava, o que é que estava a acontecer, e diz que enquanto discutiam sobre isto, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco, eu estou aqui para vos abençoar. Amém? Porque vejam que esta declaração da paz é uma bênção que Jesus traz para a nossa vida. Irmãos, não é um ritual quando nós partilhamos a paz de Deus uns com os outros. De forma alguma, quando nós desejamos a paz do Senhor, a paz de Jesus, o que nós estamos a fazer é seguir este exemplo das Escrituras de partilhar a bênção que recebemos de Deus. Porque a maior das bênçãos é a plenitude da paz que está em nós. Amém? E Jesus disse: olha, que a paz seja convosco, que a paz vos preencha, que a paz vos inunde, que a paz vos possa cuidar de vós. Vejam, é uma aparição repentina e inexplicável. Eles estavam fechados, porta fechada, estavam ali temerosos, estavam a refletir no que é que estava a acontecer. Jesus não bateu à porta. João informa que as portas estavam fechadas e agora Jesus surge para partilhar paz. Vejam, a morte de Jesus e a sua ressurreição têm esta garantia de paz para aqueles que creem. A paz que nós procuramos só podemos encontrá-la naquele que nos pode oferecer. E o único que nos pode oferecer paz é Jesus. Amém? É Jesus. Tudo o resto eu ia dizer que é conversa de político, mas enfim, não vou fazer desses comentários. Mas a única paz que nós podemos receber é aquela que Jesus tem para nos dar. Vejam, esta declaração de Jesus tinha um objetivo: trazer segurança, conforto, coragem, esperança àqueles discípulos, porque na realidade eles não desfrutavam de paz, eles não tinham paz, eles ainda não experimentavam paz. Vejam, mesmo quando Jesus chega e lhes diz: a paz seja convosco, eles em vez de terem paz apanharam um susto, pensaram que era um fantasma, que era um espírito, que era uma visão meio louca. Eles não estavam preparados para aquilo. Por isso é que logo a seguir, e já lá vamos, Jesus vai-lhes explicar, vai-lhes abrir o entendimento para perceberem o que estava a acontecer, porque eles não esperavam. Apesar de Jesus lhes ter dito tantas vezes que ele ia morrer e ressuscitar, eles não esperavam um Cristo ressurreto. Eles não esperavam um Cristo ressurreto. Mas sem ressurreição, irmãos, não há salvação. O túmulo vazio, o testemunho das mulheres, os discípulos de Emaús, a pregação de Pedro para eles, não os convenceu de que Jesus estava ressurreto. Havia um turbilhão de pensamentos, de emoções. Eles estavam confusos sobre isso. Fica óbvio que, apesar de Jesus lhes ter ensinado isso tantas vezes, eles estavam profundamente incrédulos. E Jesus continua a conhecer aquilo que vai nos corações dos discípulos. É por isso que ele pergunta: porquê é que vocês estão perturbados? Porquê é que vocês estão perturbados? Porquê é que vocês não têm paz? Porquê é que vocês permitem que esses pensamentos inundem o vosso coração, a vossa mente? Ainda hoje é assim. Oh, irmão ou irmã, pensa que Jesus não sabe os pensamentos que você está aí a ter, que Ele não conhece o seu coração, que Ele não sabe como é que você chegou aqui. Mesmo depois de cantarmos a Deus, de louvarmos a Deus, de sentirmos um ambiente espiritual, às vezes ainda temos dúvidas, ainda questionamos o que é isto que estamos aqui a fazer, que loucura é esta? Pensam que Jesus não conhece aquilo que vai na nossa alma, no meu coração? Achas que é uma surpresa para Cristo estares aqui nesta manhã? Não, Ele conhece-te. E se calhar esta mensagem de paz é uma mensagem indicada para o teu coração. Eles estavam perturbados, estavam abatidos, mas para Jesus é fundamental que os discípulos percebam que Ele ressuscitou fisicamente, verdadeiramente. Vejam, isto não é um detalhe, isto é algo muito importante, porque se Jesus não mantivesse
a sua natureza humana, a sua intercessão por nós, a sua identificação conosco hoje não seria plena. Ele intercede por nós, Ele ora por nós, Ele pede ao Pai por nós, e identificando-se plenamente contigo, Ele continua a perceber quais são as lutas de um homem, quais são as lutas da nossa natureza, as nossas batalhas. Ele percebe e Ele identifica-se connosco, e Ele identifica-se connosco por toda a eternidade, e isso é extraordinário. Jesus quer deixar claro que Ele mantém um corpo físico, claro, é um corpo glorificado, transformado, mas Ele não perdeu a sua identificação conosco. Eu não sei quem é que deseja ter esse corpo, aleluia, Só os velhotes como eu é que desejam ter esse corpo. A rapaziada nova, não. Um corpo glorificado, sem dor, sem máculas, sem sofrimento, sem envelhecer. Aleluia. Jesus está a dizer, eu tenho essa humanidade, continua aqui. Essa verdade das Escrituras é muito importante. Jesus continua a identificar-se connosco, continua a interceder por nós. Ele não quer deixar dúvidas que não existe nenhum mal inerente à matéria. Há gente que acha que a matéria, o corpo é mau, que o corpo é pecaminoso. Não, não é o corpo que é mau, não é a matéria que é má. Tudo aquilo que Deus fez é bom, é perfeito, é pleno. O dilema não é o corpo, é o pecado. O dilema não é o corpo, é aquilo que nós fazemos com ele. E Jesus quer dizer, não, eu vim para restaurar tudo. Eu não vim só para restaurar a alma do homem, o espírito do homem. Não, eu vim para restaurar tudo. E vocês vão ter um corpo semelhante ao meu, glorioso, glorificado, poderoso, extraordinário. Isto é importantíssimo. Às vezes pensamos que o pessoal na igreja anda a privar-nos de alguma coisa. Não, de forma alguma. De forma alguma, o corpo não é mau. Às vezes aquilo que nós fazemos com o corpo é que é mau. Certo? Estão todos a olhar para mim com muita atenção. Amém, aleluia, glória a Deus. Jesus veio para salvar tudo. Veio para restaurar tudo. Por isso é que Jesus desafia os discípulos, olha, toquem no meu corpo. Toquem! Toquem no meu corpo. Vejam, um espírito não pode ser tocado, não tem carne, não tem osso. Mas eu, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, eu mantenho a minha humanidade. Podem examinar o corpo, abracem. É por isso que João, quando vai escrever as suas epístolas, ele vai dizer aquele que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, a quem nós abraçamos. Esse está vivo. Esse está vivo. Porque Jesus disse, toquem. Toquem. Ele não tinha simplesmente ressuscitado. Ele tinha-se levantado pelo seu poder para nunca mais experimentar a morte. Porque a Bíblia tinha relatos de homens e mulheres que morreram e ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Cristo não. Cristo não. Até porque a sua ressurreição não dependeu de nenhuma oração de algum homem, de alguma intervenção humana. Não. Ele, pelo seu próprio poder e autoridade, levantou-se diante dos mortos. E ele dizia agora aos discípulos, toquem-me. Abracem-me, vejam que sou eu mesmo. É por isso, porque a morte não o pôde deter, que Ele hoje é o Senhor da morte. Ele possui, diz a Bíblia, as chaves da morte e do inferno. E quem colocar a sua fé nele tem a garantia também que vai vencer a morte como Ele venceu. Vai ter vida eterna que Ele promete. Vejam, Jesus não vai vencer a morte já está vencida. É um inimigo derrotado. A morte está nas mãos de Cristo. E nós que temos fé nele vamos vencer a morte como Ele venceu. Como Ele venceu. Como Ele venceu. Os discípulos mantinham a dúvida. Havia ali um misto de alegria, de espanto, de dúvida, de incredulidade. É interessante o cuidado que Jesus lida conosco. Às vezes temos uma imagem de Deus que é alguém que está lá pronto a castigar e a fazer-nos sofrer quando a gente não entende as coisas à primeira. Não. Vejam o cuidado. Jesus primeiro apareceu e deu-lhes paz. Depois disso, não tenham dúvidas, toquem, abracem, vejam. E eles ainda estavam com dúvidas, com questionamentos. Então ele diz, ok, olha, o que é que têm para a gente comer?
qual é o banquete que vocês têm aí? E diz que ele pegou no peixe e no mel e comeu. Nós hoje não valorizamos muito isto, não percebemos isto. Mas se eu vos disser que na cultura judaica eles pensavam ou tinham esta mente teológica que dizia que um fantasma, um espírito, alguém que aparece espiritual, não pode comer nem beber, se calhar isto traz sentido para a nossa mente. Jesus está a dizer, ok, na vossa cultura, na nossa cultura, vocês aprendem, são ensinados que um espírito não come, então, o que é que vocês têm aí para comer? Tem peixe, tem mel, venha ele, aleluia. E isso alegra-me, quer dizer que no céu a gente pode comer também. Ai, não. Vocês hoje não estão muito alegres, não é? Não? Mas a mim alegra-me. Jesus não quer que eles tenham dúvidas que diante deles não está um fantasma. Não está. Não é o fantasma do Jesus de Nazaré morto, não é o espírito desencarnado, mas é o corpo ressurreto do Filho de Deus. Aleluia! É o corpo ressurreto do Filho de Deus, que está ali em forma completa, corpo, alma, espírito, a ressurreição, garante a realidade plena do corpo glorificado de Jesus. E isto é fundamental para nós, O Jesus ressurreto tem um corpo visível, tem um corpo real, um corpo que pode ser tocado. Apesar de ser um corpo ressuscitado, maravilhoso, extraordinário, ele pode aparecer, pode desaparecer, pode estar conosco em sítios tão diferentes. É um corpo extraordinariamente maravilhoso, um corpo espiritual, Então, em primeiro lugar, Lucas quer nos ensinar que Jesus ressuscitou corporalmente. É uma ressurreição corporal. E já vamos explorar mais porque é que isso é tão importante. Em segundo lugar, Jesus quer deixar claro que aquilo que está a acontecer é o que está escrito. Versículo 44 ao 48, ele vai explorar isto, porque ele diz a seguir, depois deles perceberem que ele está mesmo ressurreto, depois de não haverem mais dúvidas da sua ressurreição, de eles terem apalpado, de eles terem comido, de eles terem bebido, de eles terem conversado, Jesus começa a explicar-lhes aquilo que tinha acontecido. Ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Porquê? Porque era o cumprimento das Escrituras. Vejam, para nós compreendermos a mensagem que temos que pregar ao mundo, para compreendermos a nossa grande comissão, nós temos que perceber aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus está a relembrar-nos, está a relembrar-lhes a eles e a relembrar-nos a nós o que é que ele ensinou ao longo de mais de 3 anos. Vejam que no ensino que Jesus vai fazer, ele não está preocupado com o reino dos céus, ele não está preocupado com riqueza, ele não está preocupado com um reino material, ele não está preocupado com nada disso. O foco de Jesus não é esse. Ele vai dizer que aquilo que ele lhes ensinou, e ele já vai explicar o que é isso, é o cumprimento das Escrituras. Que Escrituras eram essas? O texto que nós temos da Bíblia, chamada Bíblia Hebraica, o Antigo Testamento, Jesus vai dizer, é o cumprimento daquilo que está escrito nos textos de Moisés, nos Salmos, nos livros dos profetas, naquilo que os salmistas tinham declarado. Nada daquilo que estava a acontecer devia ser uma surpresa, não. Era o cumprimento das Escrituras, era o cumprimento daquilo que o Pai tinha falado, era o cumprimento daquilo que eles tinham planeado desde a eternidade passada. Jesus continua a acrescentar que essas palavras que ele lhes transmitiu eram autoridade de Deus. Ele, Jesus, a palavra encarnada, veio cumprir a palavra declarada por Deus. Apesar de todo aquele ensino, nós sabemos, os discípulos nunca alcançaram a profundidade, o objetivo do ensino de Jesus. Eles não perceberam. Mas agora a Bíblia diz, e é a minha oração, cada vez que eu abro a Bíblia é isto, que Jesus me abra o entendimento, versículo 45, para compreender as Escrituras. Que nesta manhã Deus nos abra o entendimento para compreender as Escrituras,
para entender aquilo que Ele nos quer dizer. Jesus vai abrir a mente, vai-lhes trazer o que está na moda dizer, um insight, uma visão plena daquilo que implica a sua morte, a sua ressurreição, aquilo que implicou a sua encarnação. Ele vai explicar, Ele vai recordar-lhes que aquilo que Ele ensinou durante estes 3 anos cumpriu-se. E o que é que Ele ensinou? O que é que as Escrituras diziam? Diziam 3 coisas simples. Diziam que o Cristo, o escolhido de Deus, tinha que sofrer. Tinha que sofrer. Eles nunca entenderam isto. Eles viam a figura do Messias como um rei governador, poderoso, cheio de autoridade. E Jesus vai dizer, olha, que a vossa mente se abra, que vocês entendam as Escrituras, que o Messias, o ungido, o escolhido de Deus, o Cristo, o Salvador, tinha que morrer. Ele veio para ser o servo sofredor. Ele veio para morrer. Ele veio para dar a sua vida. E nós conhecemos as Escrituras, se calhar lembramos o Salmo 22 ou Isaías 53 e recordamos toda a descrição que está lá sobre os sacrifícios, sobre a morte, sobre a dor que o Messias ia carregar sobre ele. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz foi levado sobre ele. Ele carregou, ele foi maltratado, ele foi sacrificado, ele foi quebrado, ele foi moído, diz o profeta. Porquê? Porquê? Para poder salvar a humanidade. A segunda coisa que Jesus lhes lembra é: a minha morte era uma necessidade imperativa. Também isso estava escrito nas Escrituras. Não vim só para sofrer, eu vim para morrer e para ressuscitar ao 3º dia. As Escrituras diziam isso, Salmo 16, Salmo 118, Oseias fala disso. A missão de Jesus é definida pela sua morte, pelos nossos pecados e pela ressurreição, que garante a nossa salvação. Ele veio para isso. Ele veio para isso. E por fim Jesus lembra-lhes de qual era a missão deles. Vejam, ele está a dizer, tudo aquilo que me aconteceu é para o cumprimento das Escrituras. A minha morte estava anunciada. Se quiserem antes, a minha encarnação, o meu nascimento estava anunciado. A minha morte estava anunciada. A minha ressurreição estava anunciada. Tudo isso estava anunciado. E vocês agora têm uma missão. Têm uma missão. Qual é a missão? Pregar o arrependimento e o perdão dos pecados que há em Jesus Cristo por meio da sua morte e ressurreição. Essa é a mensagem que nós hoje continuamos a partilhar, porque é o único que temos. Em Jesus Cristo há salvação para a nossa vida. Eles deviam anunciar, deviam pregar em Jerusalém, por todas as nações, por todos os povos. Todos deviam saber disso. E é interessante que Jesus já lhes vai dizer, é para serem testemunhas destas coisas em todos os lugares, em todos os povos, em todas as nações. Lucas tem esse cuidado de abrir a mente deles, que a pregação é até para os gentios, como as Escrituras já anunciavam também. A mente deles, sabemos, vai continuar a estar fechada, ainda durante um tempinho, não é? Vejam como é que funciona a mente dos discípulos, igual à nossa. Ela vai se abrindo, às vezes os desafios são tantos, ela vai se abrindo, a mente deles continuava fechada, foi difícil eles perceberem isto tudo, foi difícil eles levarem a mensagem aos gentios, àqueles que não eram judeus, mas Jesus já estava a anunciar isso. A ordem de Jesus era, comecem a pregar, aqui em Jerusalém, onde eu fui morto, onde eu fui crucificado, comecem a anunciar que o lugar da morte é o lugar da vitória, o lugar onde eu morri é o lugar onde eu ressuscitei. O lugar onde os vossos sonhos foram sepultados é onde eles podem voltar a nascer. Porque a morte não foi o fim. A morte foi o meio que Jesus usou para nos poder salvar. Em Cristo, a promessa feita a Abraão cumpria-se. Deus deseja abençoar todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Ele diz uma terceira coisa, vejam. Ele diz, vejam o meu corpo, vejam que eu ressuscitei, sou mesmo eu. Ele depois diz, ou explica-lhes, que tudo aquilo era o cumprimento das Escrituras, a minha morte, a minha ressurreição, tudo isso é o cumprimento das Escrituras. E depois ele diz uma terceira coisa, é que para cumprirmos a missão que ele nos dá, é essencial estarmos cheios do poder de Deus. Agora os irmãos podiam ter dito um amém, um aleluia, um glória a Deus, não é? Vejam,
para cumprirmos a missão que Ele nos dá, precisamos estar revestidos de poder. E vejam que Lucas tem isto em mente, porque da mesma maneira que Jesus cumpriu o seu ministério debaixo do poder da autoridade de Deus, nós também devemos fazer a mesma coisa. Então Jesus informa aos seus discípulos que antes de partirem para cumprir a missão, eles precisavam ser revestidos, capacitados pelo poder do alto. Para anunciar a salvação, nós precisamos da autoridade de Deus, nós precisamos do poder de Deus. Ele está a prometer, Ele está a garantir-lhes, Ele está a anunciar-lhes que Ele dará esse poder que o Pai prometeu. É interessante, Ele vai dizer, é a promessa do Pai, ou seja, também estava anunciado nas Escrituras, também estava declarado nas Escrituras. O Pai ia dar-lhes poder para no seu nome anunciar o arrependimento dos pecados. Jesus garante que isso vai acontecer. Por outras palavras, Jesus está a dizer que esse derramamento do Espírito Santo sobre os remidos faz parte do plano eterno do Pai. Tu e eu podemos e devemos ser participantes desse poder, desse revestimento de poder, dessa presença de Deus na nossa vida. Pela boca dos profetas, o Pai tinha anunciado que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os rios, a terra sedenta ia receber rios de água viva, como Ele falava. Ele ia derramar do seu Espírito sobre nós. Na prática, os discípulos não deviam começar essa tarefa evangelizadora nas suas próprias forças, na sua sabedoria. Eles necessitavam do quê? Da força, da sabedoria, da capacidade, da unção, do poder que só um lhes pode dar, o Espírito Santo de Deus. Amém? Ainda hoje precisamos disso. Ainda hoje precisamos disso. Na quarta-feira, quando os irmãos vão para a rua ter com aqueles que estão em mais carência, aquilo que nós mais precisamos é do poder do Espírito para chegar às necessidades e aos corações que eles têm. Quando a rapaziada ao sábado vai para o clube do bairro, aquilo que vocês mais precisam é de uma unção, de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma revelação do poder do Espírito Santo. Amanhã no trabalho, na escola, durante a semana, na universidade, aquilo que nós precisamos para viver o Evangelho, para partilhar a Cristo é o quê? É este revestimento do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém. Deus vai começar a cumprir isso lá em Atos 2, que nós já estudamos, mas isso é apenas o início da promessa, porque a promessa mantém-se efetiva para nós. Aleluia! Para nós, para mim, para ti, para todos nós, essa promessa para receber esse poder do alto, esse poder que vem diretamente de Deus. A imagem que Lucas está a usar é a imagem de alguém que está, vou usar esta figura, a vestir um sobretudo, um casaco novo, uma veste nova. É alguma coisa que reveste, que cobre tudo, que tapa as nossas fragilidades, as nossas debilidades, que tapa, se quiserem, as nossas fraquezas e que nos reveste de poder, de autoridade, de virtude, do Espírito Santo de Deus. Não deixemos de ser nós, não deixemos de ser nós com as nossas lutas e mil limitações, com as nossas fraquezas, mas quando somos revestidos desse poder, falamos com uma autoridade superior, vivemos com uma autoridade superior e fazemos coisas que nós não podemos fazer, mas pelo poder de Deus, elas manifestam-se. É isto que Lucas está a dizer. É esta a promessa de Jesus, uma veste que nos cobre, um cobertor que está sobre nós. Então, o Cristo exaltado, e é para aqui que vamos caminhar depois para a nossa última ideia, o Cristo exaltado é aquele que vai enviar a promessa do Pai. Então, ele só pode enviar a promessa do Pai se ele for exaltado. Vejam que Jesus disse, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Paracleto, o Espírito Santo, o Consolador, não pode vir. Então é fundamental que eu vá. E é fundamental que vocês me vejam a ir, já estou a adiantar-me. Mas é o Cristo exaltado que envia a promessa. Essa promessa que capacita os discípulos a cumprirem a sua missão, que é difícil. Ouçam, a nossa missão não é fácil, eu sei. Alguns de vocês vão dizer, mas pastor, às vezes a gente quer partilhar o Evangelho, queremos partilhar o coração de Deus, as pessoas não querem ouvir, rejeitam. Claro, a missão não é fácil, mas se estivermos revestidos da autoridade de Deus,
Teremos revelação de Deus para aqueles corações, para aquelas vidas e resposta do Senhor para as suas necessidades. A tarefa não é fácil, anunciar o reino de Deus, anunciar que o reino de Deus chegou. Esta tarefa não é fácil, mas Jesus está a dizer, vocês vão receber esse poder do alto, não só para falar, mas para executar os mesmos milagres que eu executei, para expulsar os demónios, para curar os doentes, para operar sinais, prodígios, maravilhas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Ainda hoje, ainda nesta manhã, podes ter chegado doente e sair curado. Aleluia! Abatido e sair levantado. Triste, desencorajado e alegre e cheio de força. Porquê? Porque o Senhor derramou do alto o Espírito Santo que veio viver entre nós. Se os discípulos não deviam avançar para cumprir a missão de Deus, sem estarem revestidos de poder do alto, o que dizer de nós hoje? O que dizer de nós como igreja dos nossos dias, igreja odierna? Será que podemos cumprir a grande comissão que Ele nos dá sem esse revestimento de poder? Será que não é isso que nos está a faltar para cumprir bem a nossa missão? Não será por isso que em muitos momentos, em muitos lugares, a igreja não consegue avançar, não consegue ter impacto, não consegue cumprir a sua tarefa evangelizadora? Sem dúvida que ainda hoje estamos carentes, estamos necessitados desse revestimento de poder. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, aleluia! Se queremos ser efetivos, se queremos cumprir bem a nossa missão, se queremos cumprir a nossa tarefa, se nos queremos levantar com autoridade, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E Lucas deixa isso claro. Deixa clara a nossa necessidade. Nós precisamos do poder do alto. Amém? Nós precisamos do poder do alto. Veja, se Jesus foi esse profeta carismático, esse profeta cheio do Espírito Santo, esse homem revestido de poder, que realizou o seu ministério cheio do Espírito Santo, se os apóstolos, a igreja nascente, deviam esperar ser revestidos de poder, se as comunidades que eles fundaram eram comunidades cheias do poder de Deus, cheias da autoridade de Deus, por que motivo devia ser diferente hoje? O irmão não acredita nesse discurso de que nós já não precisamos do poder do Espírito Santo e dos milagres de Deus, porque temos a palavra nos basta. Irmão, Jesus também tinha a palavra, os apóstolos também tinham a palavra de Deus, mas precisavam dessa unção sobrenatural, do poder e da autoridade do Espírito Santo, para levarem a obra avante. Lucas quer deixar claro que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Aquilo que Jesus está a dizer aos discípulos não é um conselho. Jesus não está a dizer, olha, vocês, deixo-vos um conselho, antes de começarem a pregar, vão orar, vão buscar para que o Espírito Santo venha. Não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem. É uma ordem. Eles não deviam sair de Jerusalém, não deviam começar a anunciar a sua ressurreição, até que do alto fossem revestidos de poder. Então, irmãos, nós devemos receber também essa ordem para a nossa vida. Nós precisamos, nós estamos carentes, nós estamos necessitados que o Espírito Santo não só vive em nós e produz em nós um novo nascimento, mas que Ele nos revista desse poder do alto, que nos dá autoridade e virtude para cumprir os desafios da missão que Ele nos deixou. E por fim, uma quarta coisa, vejam, Lucas começa por mostrar que Jesus queria que os discípulos tinham consciência que Ele ressuscitou mesmo, que Ele ressuscitou em corpo, fisicamente. Em segundo lugar, Jesus quer que eles tenham consciência que tudo o que lhe aconteceu não foi uma surpresa, não foi um acaso, não o apanhou desprevenido, não o apanhou distraído, não. Fazia parte do plano eterno de Deus. A Bíblia já dizia, as Escrituras já diziam que Ele tinha que nascer, tinha que viver, tinha que sofrer, tinha que padecer, tinha que morrer e que ao terceiro dia se levantaria dos mortos. Em terceiro lugar, Jesus diz que eles deviam esperar ser revestidos do poder do alto para anunciar o Evangelho. Mas eles disse-lhes, eu só posso enviar se eu for. Eu só posso enviar se eu for. Então isso leva-nos ao último detalhe do Evangelho de Lucas. É engraçado que Lucas termina o seu Evangelho com Jesus a ascender aos céus e vai começar o seu texto de Atos da mesma maneira, com Jesus a ascender aos céus.
porquê que isso é tão importante? Porquê que isso é tão importante? Vejam que este é o último ato que Lucas nos descreve. É engraçado. Versículo 50 diz que Jesus os leva para Betânia, ali perto de Jerusalém, saem da cidade, vão para o Monte das Oliveiras, é ali muito perto do centro da cidade, e diz que ele ergue as mãos e a primeira coisa que faz é o quê? Os abençoou. É interessantíssimo. Vejam, quando os sacerdotes, particularmente o sumo sacerdote, no dia mais festivo de Jerusalém, da cidade de Israel, no dia do Yom Kippur, ele entrava no tabernáculo, entrava no lugar santíssimo e ia oferecer o sacrifício a Deus, ia levar o animal, ia entregar o sangue. Quando ele saía vivo. Se ele saía vivo era sinal que a oferta tinha sido aceita. Ele lavava-se, ele limpava-se, e a última coisa que ele fazia era estendia as mãos para o povo e os abençoava e dizia: olha, Deus aceitou o nosso sacrifício, os nossos pecados de todo este ano estão perdoados, estamos bem com Deus, estamos em paz com Deus, estamos num bom relacionamento com Deus, vamos continuar a caminhar e a ser fiéis. E ele abençoava o povo. E agora temos Jesus. Há uns dias atrás ele tinha declarado da cruz: está consumado. Quando ele declara está consumado, ele entrega o Espírito ao Pai e morre. E quando ele morre, ele vai diante do Pai. O autor da Epístola aos Hebreus fala disto. Ele vai ao templo construído no céu. É a imagem que o autor traz, uma imagem certamente figurada, mas o que ele quer dizer é que ele vai com o seu corpo, com o seu sangue, e vai diante do Pai e vai dizer: olha, está aqui o preço pago pelos pecados da humanidade, está aqui, eu paguei, eu fui morto, recebe o meu sacrifício. Porque veja, o sacrifício de Cristo não é oferta ao diabo, ao mundo, ou outro qualquer, não, o sacrifício é oferta ao Pai. Foi ao Pai que nós ofendemos, foi a Deus que nós ofendemos, e agora ali está Jesus diante do Pai dizer: olha, está aqui a oferta é pura, é santa, nunca houve pecado na minha vida, nunca houve engano, está aqui, e o Pai aceita. E porque aceita, ele ressuscitou dentre os mortos. E agora está diante dos seus discípulos. E ele diz: olhem, vocês já não precisam de oferecer mais animais lá no templo. Já não precisam disso. Porque eu posso abençoar-vos. A bênção que eu trago sobre vocês é que o meu sacrifício foi aceito, o meu sangue foi aceito. Então vocês podem desfrutar do perdão dos pecados que há em mim. E para que vocês saibam que esse não foi um sacrifício que necessita ser repetido várias vezes, vocês agora vão me ver ascender aos céus e vão saber que o meu sacrifício permanece para sempre. É aquilo que o autor da Epístola aos Hebreus vai dizer. Não é preciso oferecer outra vez. É um sacrifício uma vez por todas. Porquê que é uma vez por todas? Porquê que é suficiente? Porque ele não morreu simplesmente como homem. Foi o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, que encarnou e morreu por nós e que vive eternamente. Ninguém lhe pode tirar a sua vida permanece, e ele está sentado no trono a fazer o quê? A interceder por nós, por ti, por mim, por nós. E ele abençoa-os, e ele traz essa bênção sacerdotal, não do sacerdócio de Araão, que os sacerdotes morriam e eram substituídos, e morriam e eram... Não. Segundo a ordem de Melquisedeque, permanece para sempre, por toda a eternidade. E ele traz essa bênção. O seu sacrifício é perfeito, a obra da salvação está completa. E enquanto isso acontece, ele começa a ascender aos céus. Aquele que desceu dos céus e foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, agora regressa ao lugar que sempre foi dele, ao lugar que sempre lhe pertenceu, ao lugar que ele teve sempre na presença do Pai. Esta é claramente a forma esperada do Evangelho terminar, a prova final de que Jesus cumpriu tudo. Já não há nada para cumprir, já não há nada para fazer, já não há nada para acrescentar. Então vocês podem me ver a subir ao céu. Lucas vai dizer em Atos que há uma nuvem que simboliza a glória de Deus, a presença do Pai que o recebe. Ele está a voltar ao lugar que sempre foi dele. Parece então razoável e normal que Cristo ressurreto, com um corpo glorificado,
que suplanta as propriedades físicas, governa agora. Ele não pode permanecer na terra, ele tem que voltar ao lugar que é dele. E a ascensão marca essa transição fundamental entre o Cristo encarnado que viveu entre nós para a sua existência celestial, ainda encarnado. O corpo permanece com ele, mas para um lugar apropriado. A ascensão deixa claro que ele entrou na sua glória, ele foi exaltado, ele foi eternizado, ele está à direita do Pai e agora pode interceder por nós. Por que é que nós não temos medo da morte ou daquilo que vem depois? É que aquele a quem nós oramos e de quem dependemos não está morto, ele vive para todo sempre. E ele está lá, intercedendo por nós. Lucas está claramente a afirmar que aquilo que Jesus anunciara diante do Sinédrio estava a cumprir-se. Lembram-se que ele disse: vocês vão ver o Filho do Homem a ascender e a sentar-se no seu trono. É o que está a cumprir-se. Ele está a ascender. A ascensão física, visível de Jesus, na realidade, não era uma necessidade para Jesus. Ou era? Jesus, num abrir e fechar de olhos, podia estar aqui e passar lá para cima. Não era uma necessidade para Jesus. A ascensão era uma necessidade para os seus discípulos. Eles precisavam ter consciência. Tinha que ser esta marca de separação, esta mudança de realidade entre o Cristo encarnado e o Cristo exaltado. Eles precisavam vê-lo. A subir aos céus. Se quiserem, também precisavam de ouvir aquilo que os anjos vão dizer em Atos 1. Este Jesus que vocês viram a ascender aos céus é o mesmo, não é outro. É o mesmo que os vossos olhos também vão voltar a ver, a descer. E é isso que nós aguardamos, aleluia. Aguardamos descer com Ele, aleluia. Aguardamos esse momento em que Ele vai voltar fisicamente para estar entre nós. Então o que temos aqui, e vou começar mesmo a terminar, o que temos aqui é o fim de um capítulo e o começo do outro. É a declaração visível de Jesus a dizer: a minha obra aqui na terra está consumada, está terminada. Queridos irmãos e amigos, você não precisa de fazer mais nada para aperfeiçoar a obra de Jesus. Não precisa de fazer mais nada para acrescentar, seja o que for, a obra da salvação. Ela está completa, ela está terminada. Por isso Jesus ascendeu aos céus. Não há nada a fazer. Não há sacrifício humano. Não há nada que você possa fazer. Não há oferta, não há dádiva, não há oração que possa acrescentar alguma coisa àquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez está completo. Está realizado. Está realizado. Só precisamos abraçar. A sua missão foi cumprida. Além disso, essa ascensão era essencial para quê? Para que Jesus cumprisse a promessa de enviar o Espírito Santo. Aleluia! Se Ele não fosse, o Espírito não podia estar conosco. A sua obra na terra, fisicamente falando, terminara. Mas a sua obra no céu continua, porque Ele está lá intercedendo por nós e porque Ele guarda a sua humanidade, a sua intercessão é identificativa, é poderosa. Veja, o autor da Epístola aos Hebreus vai dizer isso também, que não temos um sumo sacerdote que não se possa identificar connosco, não. Temos um que, como nós, sofreu, padeceu, em tudo foi tentado, mas venceu e pode identificar-se contigo e comigo aquilo que tu estás a enfrentar. Ele também enfrentou e foi vitorioso. E como Ele venceu, Ele pode ajudar-nos a vencermos também. A sua humanidade ascendeu consigo ao céu. É uma coisa misteriosa, extraordinária, além da compreensão humana. Agora a humanidade, de certa maneira, está presente na Trindade por meio do Filho encarnado. Que coisa inimaginável, inexplicável, incompreensível para a nossa mente. Mas a encarnação de Jesus não foi alguma coisa que aconteceu só durante 30 anos, fugaz, que desapareceu. Não, Ele permanece identificado connosco. E ainda bem que é assim. Porque senão, ai de nós. Temos lá aquele que está a interceder por nós. E é bonito observar o término deste texto. Agora, ao contrário das lágrimas, ao contrário do medo, ao contrário do espanto, da dor da separação, diz que os discípulos voltam cheios de alegria, cheios de gozo, de pura adoração, de puro louvor a Deus. A adoração revela uma última coisa, e com esta terminamos. Revela
que eles perceberam quem Jesus era. Lembrem-se, estamos a falar de judeus que sempre aprenderam que só há um Deus no céu e que não se pode adorar mais ninguém. A adoração revela que eles entenderam que Jesus não era um mero homem, que Jesus não era um mero Messias, que Jesus era o Deus encarnado entre nós e que Ele é digno de toda a adoração. E nós, nesta manhã ainda, fazemos o mesmo, adoramos a Deus. Eles voltaram a Jerusalém, adorando, louvando, celebrando a Deus, à espera do quê? De serem do alto revestidos de poder. O que é que nós devemos fazer nesta manhã? Exatamente a mesma coisa. Adorá-lo. Porque também nós precisamos do alto ser revestidos de poder. Porque a missão que Ele partilhou com os discípulos é a mesma que Ele partilha connosco. Ide e anunciai que nele há remissão dos pecados. Ide e anunciai que Ele morreu, mas ressuscitou para nos salvar. Ide e proclamai as boas novas do reino. Como é que podemos fazer isso? Revestidos de poder. Podemos confiar em duas coisas extraordinárias para o cumprimento dessa nossa missão. A primeira é que o Espírito Santo está em nós e está conosco. Amém? A segunda é que em todo momento o Senhor Jesus Cristo está lá no reino dos céus a interceder por nós. Às vezes esquecemos disto. Às vezes esquecemos disto. Você nunca pensou e nunca disse: parece que Deus me abandonou, estou aqui esquecido, estou aqui solitário, estou aqui sozinho, o que é que será de mim? Ninguém cuida de mim, só me acontece a mim. Quem é que já disse esta frase? Só me acontece a mim. Por mim e por vocês. Só comigo e mais ninguém. Ouçam. A realidade da ascensão garante-nos duas coisas. Que o Espírito Santo foi enviado e que Ele está contigo e comigo a cada instante, a cada momento. Não há um único momento em que estejas só. Só se o mandares embora, só se não o quiseres. Senão Ele está sempre connosco, nos momentos bons e nos maus. Quando estamos a adorar a Deus e quando estamos a fazer aquilo que não devemos, o Espírito está connosco. E garante-nos uma segunda coisa. Que Cristo, sentado no seu trono, vive constantemente para interceder por nós. Ele está lá. Pai, ajuda, Pai, socorre, Pai, vamos socorrê-lo, vamos ajudá-lo, dá-lhe força, dá-lhe ânimo, dá-lhe coragem. Eu sei o que ele está a passar, eu sei o que ele está a enfrentar, eu sei a batalha, eu sei qual é a luta, mas dá-lhe força, dá-lhe ânimo. Amanhã ele está a interceder por ti, na terça-feira também, na quarta, quando a semana estiver dura e a gente pensa que nunca mais chega ao fim de semana, ele está lá a interceder. E na sexta-feira, quando o fim de semana está à vista, ele não nos abandonou. Aleluia! Mas lembrem-se que no domingo Ele espera que a gente se reúna para celebrar e adorar aquele que cuida de nós. Fiquemos em pé e vamos juntos adorar o Senhor. Senhor, te agradecemos. Te agradecemos pela Tua presença entre nós. Não estamos sozinhos nesta manhã. Te agradecemos porque cumpriste a promessa. Tu enviaste o Espírito Santo. Ele está connosco para sempre. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, pela Tua obra, o Teu sacrifício, a Tua morte, a Tua ressurreição. Mas agradecemos também porque temos a certeza que essa obra está completa e Tu vives agora para interceder por nós. E por isso oramos uns pelos outros nesta manhã. Oramos por aqueles que estão doentes, para que possas estender a Tua mão e nos dares agora fé para receber o milagre. Toca agora, Senhor, toca agora nesta sala, naqueles que estão doentes do seu corpo e confirma a Tua presença entre nós. Oramos por aqueles que estão abatidos e desanimados e desencorajados. Visita-os agora e traz-lhes um toque e diz-lhes: não estás sozinho, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou ao teu lado. Oramos agora por aqueles que estão a pensar desistir. Lembra-lhes, Senhor, lembra-lhes, Tu estarás connosco até ao fim da caminhada. Ajuda-nos, Senhor, nos desafios da vida, a sempre descansarmos em Ti. Abençoa a Tua igreja nesta manhã, no nome de Jesus.